Hoje a gente fala muito de performance só de metas. A gente consegue colocar performance em dados de saúde física, mental e social. A gente consegue fazer com que o RH torne-se uma grande área de dados. A gente consegue trabalhar as metas da empresa, a performance, orientada a dados. E esses dados partem de nós mesmos, Eric. Quando você acorda mal, você produz muito menos. Então, se a gente consegue fazer com que essas pessoas performem bem, a gente tem estudos que a cada R$1 investido em bem-estar, a gente tem um retorno médio no ROI de 3,27. Ou seja, a gente aumenta a produtividade em mais de 32%. As pessoas elas conseguem performar mais, a gente consegue reter mais talentos. A gente retém talentos em mais de 45% quando a gente aplica bem-estar dentro da empresa. O recado para o empreendedor é fazer e educar o RH para que o RH seja também um local onde ele possa trazer dados sobre turnover, sobre absenteísmo, sobre sinistralidade, sobre o bem-estar dos funcionários. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje o tema do nosso episódio é como construir uma empresa com impacto humano. Se você lidera um negócio, ou você tem uma empresa, ou você trabalha na área de gestão de pessoas, ou até mesmo se você é um líder, esse episódio é para você porque a gente vai falar de um assunto bem interessante, de uma coisa que já está começando, a movimentar o mercado, que é a preocupação com a saúde mental das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores. E eu tenho certeza que esse tema desse episódio ele vai te ajudar. Mas antes da gente evoluir aqui para o nosso episódio, eu te apresentar o convidado, eu quero que você se inscreva agora no nosso canal aqui no YouTube. Já estamos com mais de 15 mil inscritos, mais de 10 mil horas ali de visualização. Nos avalie também lá no Spotify com 5 estrelas para ajudar o AmplificaCast a crescer. O AmplificaCast ele tem se tornado um canal bem relevante de network. Já passaram aqui mais de 60 CEOs no AmplificaCast. E é um espaço onde as pessoas compartilham um pouco da jornada, compartilham um pouco sobre as suas histórias pessoais, para mostrar também que no empreendedorismo nem tudo é um mar de rosas. E se você também é um funcionário e você passa por dificuldades, saiba também que o empreendedor ele passa por dificuldades. Então é importante você sempre se preocupar também com a saúde mental do seu chefe. E para falar sobre o tema, estou aqui com o Roberto. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao AmplificaCast. O Roberto, fala aí um pouquinho da sua empresa, do seu novo empreendimento. Então, eu sou CEO, fundador da Me Reserve Bem-Estar, né? Nossa empresa, ela vem com um cuidado com a cultura, né, das empresas, né? Justamente para a gente conseguir promover uma comunidade, né, de bem-estar dentro da própria empresa, cuidando da saúde mental, física e social. Que legal, que legal. E conta um pouquinho assim, a gente vai falar um pouco da Me Reserve, mas é importante a gente falar, Roberto, nasceu aonde? Onde você nasceu? Como começou a sua trajetória? Com quantos anos você veio para São Paulo? Por que você decidiu vir para São Paulo? Porque onde você morava não tinha tantos negócios, tantas empresas. Como que foi essa decisão aí? Então, eu sou natural de Pelotas, lá do lado do Uruguai, no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu saí em 2008 de lá Pelotas. Lá se fala bate? Lá se fala bate aí, né? Bate é tricapaz. Tricapaz? Tricapaz. E lá eu era bancário, eu sou formado em Ciências Contábeis. Uhum. E durante um tempo eu trabalhei em outros lugares, né? Trabalhei como exportador de soja, trabalhei em cartório. Lá mesmo? Lá mesmo no Rio Grande do Sul. E só que nunca, desde novo, sempre tinha alguma coisa, um propósito, assim, uma vontade de querer ajudar as pessoas. Uhum. Então eu fazia, por exemplo, dentro do cartório, quando eu atendi muitas pessoas de Coab, que são aqueles conjuntos. Em Coab. Os conjuntos habitacionais, tinha uma cidadezinha lá do lado chamada Rio Grande, e eu fazia escrituras. Uhum. E às vezes, poxa, aquele pescador ficava meses pagando aquela parcela, né? E aí quando conseguia, ele recebia a carta para poder fazer a escritura. E aí, quando chegava no cartório, a escritura super complicado, né? Custava já mais X reais. Uhum. E eu ficava sentido com isso, né? Então, eu chegava sempre para a tabeliã substituta e dizia assim, poxa, tem uma forma de a gente conseguir ajudar eles? Vai lá, faz, sei lá, metade do preço. Aí eu ia lá, falava para eles, nossa, era uma felicidade e aquilo me motivava muito, sabe? Uhum. Essa sensação de entregar alguma coisa para as pessoas que fizesse sentido. Uhum. Logo depois eu fui morar em Porto Alegre, onde eu comecei a trabalhar nos lugares que me trouxeram essa bagagem que eu tenho aqui hoje, uhum. que é em agência de publicidade. Então eu trabalhei
nas maiores agências de publicidade do mundo, com grandes projetos. Eu trabalhei na Cubo CC, trabalhei na Garage, trabalhei na Borghetti Lowe, trabalhei... Quando a gente se conheceu, eu conheço já o Roberto há alguns anos, nem sei quantos anos, acho que já tem mais de 15 ou 20 anos. Por aí. Bastante tempo, a gente se reencontrou agora. Quando eu te conheci, você já era desse mercado de agências, né? Das grandes agências, né? Sim. E aí, o que eu fiz? Eu me especializei em gestão de projetos. Uhum. Então, gestão de projetos, ele é um conjunto onde a gente entende as áreas, né, de todas as etapas de um projeto. Desde a hora que chega o pedido até a hora que sai. Desde um bom briefing até uma escolha de pessoas, até um cronograma de riscos, de tempo, de recursos humanos. E eu falo que essa é uma habilidade hoje essencial, né? Porque essencial. Tudo que você faz, você precisa orquestrar hoje, seja com IA, com gente, você precisa orquestrar múltiplas E antigamente pessoas. A gente não se falava tanto de KPIs. Né? Hoje os KPIs são importantes em qualquer coisa que a gente faz. Então, naquela época eu já trabalhava com isso. Então, eu sempre tive... Como eu já entrei como gestor... E eram projetos digitais? Eram projetos digitais. Sempre trabalhei com projetos digitais. Na parte de digital. Nas agências era a área de digital, né? Isso. Que desdobra alguma coisa, às vezes, das mídias tradicionais. Você tem que falar com mídia mais tradicional. Antigamente, tu tinha a parte offline e aí tu desdobrava pro digital, né? Porque hoje tá tudo... São personas diferentes, né? Então, tu precisa atrair de formas diferentes. Né? Então, até no próprio marketing, a gente desenha isso em personas, né? Que as personas, o que elas esperam. E aí a gente separa em clusters e aí vai conversando com elas para entender, para poder desenvolver um produto. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Na gestão de projetos, eu tive a sorte ou a sincronicidade de eu ter bons líderes que me davam liberdade total para eu poder entender um pouco da estratégia da empresa e o que aquele produto precisava entregar para a jornada do consumidor. Então, mais do que simplesmente eu fazer a gestão, eu ficava junto dos líderes ali na parte estratégica. Agora, Roberto, só comenta uma coisa. Essa decisão, quando você saiu lá de Pelotas, que você foi para Porto Alegre e tal, foi porque você vislumbrava trabalhar em empresas maiores? Foi porque eu encontrei Pelotas um lugar pequeno para o que eu estava querendo almejar. Entendi. E assim, quando você vem para São Paulo, assim, na sua carreira, você passou por momentos difíceis, assim, Passei. Como funcionário? Sim, muitos momentos difíceis. Como eu sou uma pessoa que, diferente de hoje, né, que é um modismo a gente falar em propósito, eu sempre tive propósito. Né? O meu propósito foi sempre ajudar as pessoas de alguma forma. Né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de tratar as pessoas como elas são. Eu não uso as pessoas de uma maneira ruim. Eu uso as pessoas de uma maneira que é importante a gente seguir um trajeto, porque a gente está num conjunto, a gente está produzindo algo juntos. Então eu tento criar essa comunidade para que essa comunidade funcione com as expertises de cada um. Né? Então esse foi sempre um retorno que eu tive das pessoas que eu liderei. O Roberto é um cara humano, é um cara que entende e é um cara que não quer ver o mal das pessoas. Né? Então eu sempre gostei de trabalhar nesse formato. E explica também, assim, porque ao mesmo tempo que eu entendo um pouco o seu ponto, assim, né, da gente se preocupar com as pessoas, né, se elas estão bem ou se elas não estão, porque a gente sabe que se ela está bem, ela vai produzir, né, e se ela, por algum motivo, de repente, ela está mal, ela não vai conseguir produzir. Mas eu também quero uma visão sua no sentido de quando que esse limite ele é rompido. Porque sempre há um limite, né? Por exemplo, às vezes você, hoje como empreendedor, você empreende, você está administrando o seu recurso e por mais que você se preocupe também com a qualidade de vida das pessoas ali que estão trabalhando, você sabe que elas precisam trabalhar com foco num objetivo. Sim. E às vezes a decisão, ela não é só uma decisão, você olha o humano, porque às vezes até essa decisão também de cortar uma pessoa, né, de tirar uma pessoa do time, ela também vai fazer com que essa pessoa cresça. Como que você administra isso? A gente precisa ter um acompanhamento. Né? Então, eu não posso aqui falar que a empresa ela não é movida a metas. Toda empresa precisa ter metas resultado, e resultado. Né? Então, a gente precisa buscar
o valor que ela quer alcançar, né? Então, sua projeção anual, o seu MRR. Ou até mesmo quando você liderava os times também, né? Porque você também tinha metas, objetivos, você estava ali e você tinha que fazer a sua área performar, né? Com certeza. Só que o que acontece? Se a gente não trouxer a pessoa como parte integrante daquilo que ela está construindo, ou seja, trazer um pertencimento, a pessoa está ali como um número qualquer. Então, tipo, todos os trabalhos que eu faço, eu trago a pessoa para ela se sentir dona daquilo. E quando não encaixa? Quando não encaixa, a gente precisa entender se ela está... Quanto tempo você dá para ressuscitar o paciente? Depende, né? Depende muito. Porque que acontece? A pessoa, quando não encaixa, ela pode trazer uma falta de produção e um olhar dos outros que engajam. Sim. Entendeu? O próprio grupo, né, vê aquele corpo estranho ali, né? Não no sentido de ser estranho, porque a pessoa é estranha, mas de não estar alinhado, né, com as expectativas do grupo, né? Sim, é difícil a gente acertar sempre, né? E faz parte de todo o negócio, né? A gente vive um mundo de adaptação evolutiva, né? Inclusive, eu quero até agradecer um professor que eu tive, o Lovizarro, professor de gestão de pessoas. Ele falava, gente, você vai fazer o melhor processo de contratação, você vai fazer todas as análises possíveis, mas as pessoas sempre vão te surpreender. Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente precisa enxergar as pessoas não somente no skill técnico, mas também nos soft skills. E o que você julga que é interessante uma pessoa trabalhar contigo, para ficar no seu time? Eu gosto de pessoas que são empreendedoras. Né? Não somente aquela pessoa que, por exemplo, quando eu vou fazer uma entrevista, por que você está saindo de outro lugar? Por dinheiro. Eu acho que isso é importante, Sim. mas a pessoa precisa entender que as instituições elas possuem uma cultura e elas precisam estar integradas. Tem um modus operandi ali, né? Tem um modus operandi, né? E isso parte muito das lideranças. Né? Então, as lideranças elas precisam estar por dentro dessa cultura e poder levar essa cultura adiante. Porque a cultura tem que ser vivida. E se a gente não tira aquela cultura da parede, a empresa não tem cultura. Não adianta a gente ter só uma empresa ali com aquela parede linda dizendo assim... A nossa missão, nosso propósito, nossos valores são esses, e a gente não praticar isso no dia a dia. Então, só voltando um pouquinho à tua pergunta ali, eu costumo muito demorar para contratar e ser mais rápido para demitir, que é o contrário do... A gente contrata muito rápido e demite com dá muita margem para isso. E isso faz com que mine a empresa. Sim. Entendeu? Então, eu né? contrato com muita calma. Eu entendo a pessoa, eu entendo qual que é os objetivos dela. As minhas conversas de entrevista são muito mais para eu entender quem é você do que você faz. Sim. Entendeu? As expectativas, né? Qual o momento que ela está, o que ela está buscando, qual o propósito de vida dela. Uma pergunta que eu tenho usado, que eu até... participei de um evento, o cara estava falando, que é a pergunta, o que faz, eu faço essa pergunta quando estou conversando, o que faz a pessoa sair de uma empresa, né? Também, uma pergunta muito importante. Você entender o que... Aí algumas falam, olha, acho que não ter oportunidade de crescimento, não ser valorizado no trabalho, algumas falam mais do ambiente, de gostar de trabalhar no ambiente, se for um ambiente tóxico, elas vão querer sair. Sim. Por exemplo, eu pergunto muito também, que é uma pergunta muito importante, que é assim... Se eu te contratar, quanto tempo você começa comigo? Se ela dizer amanhã, para mim já é um problema. Porque imagina... A não ser que ela esteja sem trabalhar, né? A não ser que ela esteja sem trabalhar. Imagina ela chegar para a empresa que ela está trabalhando, dizer que ela está se demitindo para trabalhar numa outra. E não dá tempo, né? E não faz uma passagem transição. De bastão, não passa o que tem que passar, simplesmente vira as costas e sai. Isso é complicado. E aí, esse exemplo serve até para mim. Que ela pode fazer isso comigo. Então, assim, hoje eu contrato muito por caráter. Eu tento entender muito... Eu tenho uma visão, assim. Normalmente, quando eu abro vagas assim, de trabalho, eu sempre procuro... Quando a pessoa está empregada, e às vezes ela tem um bom currículo, assim, uma experiência, eu acho interessante e tal. Mas eu procuro sempre dar oportunidade para essas pessoas que não estão trabalhando. Sim. Porque eu vejo que a pessoa que não está trabalhando, ela não tem, né? Às vezes, no momento que ela está vivendo ali, ela está, às vezes, até desesperada, né? Não está conseguindo pagar conta e tal.
Então eu procuro olhar sempre com carinho as pessoas que não estão trabalhando para dar oportunidade desde que elas se encaixem dentro da vaga, né? E você, Sim. como que você enxerga? Então, eu tenho 2 scripts, né? Eu tenho um script para quem trabalha e para quem não trabalha. O script para quem não trabalha é para entender os motivos, né? O que está acontecendo. Às vezes a pessoa não está conseguindo mesmo, né? Hoje o mercado ele é um mercado que está mudando muito, né? Mudando muito, e agora a gente está com essas tendências de IA, de sobrepor o ser humano. Então estão automatizando muitas coisas. Eu fui num evento, cara, e a mulher falou uma coisa lá que eu não concordei. Ela falou assim que... Ela falou de alguns dados de quanto a IA ela tá automatizando o processo e trouxe alguns números, né? E ela, no final, ela fez uma observação. Mas eu tô dizendo que a IA não tá substituindo as pessoas. Aí eu pensei, eu olhei comigo e eu falei, que mundo que ela vive? Eu falei, porque se a empresa tem uma área administrativa e ela está conseguindo ali reduzir 30% do tempo ali com o IA, significa que pessoas vão ficar ociosas. E automaticamente essas pessoas que vão ficar ociosas, se elas não forem remanejadas para uma outra área, elas vão perder o emprego. Como é o que está acontecendo, né? Por exemplo, Sim. até eu atendendo clientes aqui, eu vejo clientes que hoje eles chegam para conversar comigo com um nível de conhecimento muito maior do que antes das IA generativas estarem à disposição de todo mundo. Às vezes ele já vem brifado com o que ele quer, porque ele já pesquisou, ele já estudou, e tem um caminho também do cliente que já está desenvolvendo coisas com IA internamente para reduzir o custo de um contrato com o fornecedor, né, para reduzir um pouco a operação, enfim, eu vejo esse movimento, né, e está mais difícil mesmo. Eu vejo que as empresas elas está mais difícil para contratar, porque elas estão olhando o que elas podem automatizar ou implementar IA, né? Sim. Elas querem reduzir despesas, né? Querem reduzir, porque a IA, ela bem programada, ela entrega muito mais que o ser humano, né? Porém, a gente não pode esquecer que o ser humano, nós vivemos numa sociedade, né? E a própria empresa, ela parte de uma responsabilidade social. Sim. Né? Então, o ser humano precisa fazer parte disso. A gente não pode simplesmente substituir todo mundo, até porque a IA ainda ela está em fase de transformação. Nos Estados Unidos, eu vi uma matéria, alguém postou alguma coisa que falando que as IAs que estão sendo usadas para consultas terapêuticas agora não pode mais... A IA não pode fazer uma consulta. A IA ela pode ser preditiva. Isso. Ela não pode dar um diagnóstico. Mas você vê que os caras já estavam desenvolvendo soluções, né, para fazer esse tipo de isso informação. É completamente e substituindo proibido. o humano, né? Isso é completamente proibido. E agora está multando, não sei quantos mil dólares lá. Inclusive, na nossa empresa, a gente tem IA e a nossa IA é preditiva. Por quê? Porque a gente ensina ela, obviamente, através de estudos médicos, né? Quando a pessoa está fazendo o seu check-in de humor, respondendo algumas pesquisas, a IA ela vai lá e vai entendendo que a pessoa... Vai trazendo uma pré-análise. Vai trazendo uma pré-análise preventiva. Preventiva, sim. O nosso papel aqui é prevenir para não afastar a pessoa. Porque a gente afastar a pessoa gera um número altíssimo de encargos. E de custos. E é isso que a nossa empresa faz hoje, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela depois, quando você achar adequado. Então, assim, acho que fechando essa parte da contratação, eu gosto muito, e as minhas entrevistas são muito abertas. Eu gosto de conhecer a pessoa, eu gosto de conhecer o hobby dela, qual que é as motivações, por que ela levanta da cama, o que ela deseja mais para frente no futuro, porque eu busco empreendedores para o meu negócio. Entendeu? Tipo... Eu estava entrevistando um cara para a área comercial e eu falei, assim, eu quero que o vendedor seja a pessoa mais bem paga da empresa. Só que nem todos querem passar pelo processo, né? De construir algo. Porque para você ser o vendedor mais bem pago, você vai ter que dominar o processo do que você vende. Você vai ter que dominar o produto ou serviço que você vende. Para você crescer junto com aquele negócio. Porque eu estou há 7 anos, hoje eu vendo melhor do que quando eu comecei. Hoje eu vendo melhor porque eu estou passando esses 7 anos, 8 anos, né, desenvolvendo esse processo comercial. E às vezes a pessoa chega na empresa com 6 meses achando que vai bater todas as metas sem passar pelo processo, né, de aprendizagem. Eu sou Eric, da velha guarda. Eu sempre, antes de automatizar e antes de fazer qualquer coisa, eu faço o processo. Sim. Eu aprendo o processo. E aí até para delegar melhor. Até para delegar, para entender, para aprender e para corrigir. E aí, depois disso, eu automatizo. E você vê que tem agora essa questão, não sei se você chegou a ver a matéria do Nubank, teve uma matéria do Nubank dizendo que o CEO do Nubank ele desceu para a operação, né? E ali ele fez
mudou o quadro ali de diretores e tal, para fazer o Nubank se tornar mais eficiente. Vira e mexe, eu falo, até empresa menor a gente participa mais, né, do dia a dia. Sim. Mas vira e mexe, às vezes, quando eu vendo um projeto, eu entro naquele projeto para ver e fazer meio que um coach ali com o time. O Alex até percebe, né, Alex, que eu tenho entrado em alguns projetos para ir treinando e dando um pouco da visão do que eu estou aprendendo, né? Ótimo exemplo, e até trazendo um pouquinho para mim, a minha formação maior foi em direção de operações. Né? Então, eu subi rapidamente de gerente de projetos para diretor de operações. Então, o que acontece? O diretor de operações é um cara horizontal. Né? Então, a gente tem as verticais, a gente tem financeiro, marketing, vendas, operação, gestão, tudo mais. E esse cara de operações, ele precisa entender o que cada um faz para poder liderá-los. Né? E olhar, obviamente, o que o CEO está trazendo de estratégia, encaixar essa estratégia e, em cima dos KPIs, a gente conduzindo o time. Então, eu passei por todas as áreas. E aprende muito, né? E foi onde eu aprendi bastante. Então, hoje, um grande diferencial que eu tenho no meu papel de CEO é que eu consigo, da estratégia, a execução, descer para a execução. Eu tenho um diretor de operações do meu lado, né, que eu dou autonomia 100% para ele, é um cara que eu confio bastante. Só que a gente tem uma conversa super franca. De alto nível, né? Porque eu entendo. Ele falou para mim, cara, eu passei por diversos lugares que, tipo, eu como diretor de operações parecia que... Eu falo, às vezes eu entro em umas reuniões também, porque quando eu comecei a Amplifica, eu vendia e eu entregava. Eu já passei assim, final de semana inteiro. Eu lembro que eu tinha um cliente que me deu uma meta: olha, a gente vai fazer um evento presencial, a gente precisa colocar 100 decisores nesse evento. E eu tinha que fazer uma campanha no LinkedIn Ads. Eu falei, como é que eu vou fazer essa campanha? Final de semana, cara. Passei o final de semana inteiro estudando e tal, implementando campanha, fazendo teste e tal. E assim, eu aprendi todo o processo, desde o processo ali de traqueamento da campanha, do tráfego, da performance, do inbound, das regras de relacionamento. Então eu aprendi todo o processo. Então, hoje, dificilmente, quando a pessoa vai entrar no time e ela vai conversar comigo sobre alguma coisa, eu não sei. E, além disso, eu estudo bastante sobre aquilo. Exato. Comigo é a mesma coisa. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a empreender assim, ó, vou contar para você. Eu comecei com R$500 e devendo um monte no banco. Então, eu comecei com uma dívida de R$60 mil. Uma dívida de R$500 mil em 2017. Nome sujo no SPC de Serasa. Eu também. R$0. Eu também. E eu lembro que o telefone tocava assim. Aí eu aluguei uma mesa no escritório do meu irmão, que era aqui nesse prédio, aqui no 5º andar, no escritório. Eu peguei uma mesa dele, eu pagava para ele todo mês aquela mesa que eu alugava. Aí eu lembro que eu pegava o telefone e fazia 50 ligações para marcar uma reunião. Cara, a gente tá... Eu tô me vendo em ti. Aí o telefone virado para baixo assim, né? Começou a tocar o telefone. Aí teve um dia, cara, que eu peguei o telefone, quando eu peguei o telefone e liguei, era a gerente do Itaú. Aí eu falei, vou atender. Aí eu peguei, falei, olha, Eric, eu imagino que você esteja passando um momento difícil e tal. Aí eu falei para ela assim, olha, eu tô passando um momento difícil e eu estou nesse exato momento ligando aqui para as empresas para marcar uma reunião, para apresentar o projeto que eu tô vendendo, para fechar novos contratos para poder pagar vocês. Eu falei, eu tô te avisando que eu não vou te atender mais, porque eu preciso focar. Sim. Ela, tá bom, agradeço o retorno. Desliguei, ali não atendi mais e fui pagando a dívida paulatinamente. Consegui pagar acho que 1 ano e pouco, consegui zerar tudo e foi assim que eu comecei. E depois a Carol, ainda que é minha sócia, minha esposa, acreditou no projeto, saiu da empresa que ela trabalhava, a gente tinha 0 clientes, assim, tava começando. Ela ficou 6 meses sem receber, me ajudando, porque ela é formada em marketing, trabalhou no Yahoo, Record, os clientes importantes. E aí ela acreditou no projeto e foi assim que a gente se conheceu. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu falei, Carol, não é o melhor momento. Cara, você contando essa história, assim, pra mim também foi... Eu comecei com R$500 no bolso e uma dívida enorme, né? Também no Serasa, SPC, isso tudo, todas essas fruto coisas. Da nossa vida que a gente levava também, né? Era fruto da vida que a gente levava. Nossa vida, Que tá tudo bem, né? Faz parte do período de maturidade, eu né? Que nas festas, quando a gente se encontrava, o pessoal falava, Eric, você não tem limite. Eu falei, quem tem limite é meu cartão de crédito, eu não preciso ter limite. Cara, eu fui morar em Valinhos. É Valinhos. Em Valinhos. É perto de Campinas, não é? É perto de Campinas. E aí, o que eu fazia? Eu mandava e-mail e ligava para todas as agências.
Cara, você prospectava agência também? Eu prospectava agência Eu também de prospectava. publicidade. Eu ia na lista do Ibope lá, pegava 50 maiores. Por que eu comecei a prospectar agência? Porque como eu trabalhava em agência, eu entendia as dores que ela tinha com os outros projetos. Sim. E era muito alto o gasto que eles tinham para contratar produtoras. Sim. E as produtoras entregavam assim, jogavam. Sim. Aí o que eu fiz? Parei de trabalhar em agência e abri uma produtora. De vídeo? Não, uma produtora eu entregava peças de mídia. Ah, tá. Entregava algumas coisas assim, tipo, orientado produto. Que é aquela empresa, é a última que a gente fez a reunião? Quando a gente fez uma reunião antes de você abrir a Mi Reserve, um tempo atrás. Eu fundei a Prave, eu fui um cofundador da Prave. Isso. Só que antes da Prave, eu comecei sozinho. Então, o que acontece? Eu morava em Valinhos, aí eu fazia toda a prospecção, falava que eu era uma empresa gigantesca, que tinha um monte de gente, né? Que vendia o sonho. Eu sempre falava nós. Eu falava o nosso time. E aí, cara, eu marcava a reunião, eu pegava o carro, ia até São Paulo, tinha um PPT que eu apresentava. Igualzinho. Aí, cara, eu dizia assim, me dá uma peça para eu fazer, por favor, uma peça. Aí, cara, eu via a cara de pena que a pessoa tinha, dizia, tá bom, eu te dou uma peça, mas eu preciso que tu me entregue hoje. Aí eu voltava de São Paulo para Valinhos. Pegava o freela para te ajudar. Pegava um freela para entregar a peça. Aí eu entregava, mas cara, todos os lugares sempre me respeitaram pela forma da minha atuação de entrega. E você sabe que eu tenho uma secretária do presidente, da onde eu trabalhei na Nova SB, que é uma grande agência, né? Atende Caixa Econômica, Banco do Brasil e tal. Aí ela me segue no Instagram, né? Aí um dia eu postei uma foto com o time aqui, com a equipe, não sei se a gente tava comemorando alguma coisa, almoçando, sei lá. Aí ela olhou, ela comentou assim, ela falou, Eric, eu sempre acreditei em você. Porque desde quando você trabalhava lá na Nova SB, você nunca teve limite para fazer a entrega das coisas. Você tinha que virar à noite, você virava. Você tinha que chegar cedo, você virava, porque você era comprometido com a coisa, entendeu? Sim. É legal, né? Você construir essa reputação, né? Comigo também. Então, tipo, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas olhavam e diziam, cara, pode deixar com o Roberto que ele entrega. Isso é reputação, né? A gente fala muito de reputação. Aqui eu entrevistei a Bia da Mention no Amplifica Cast. Eu até indiquei ela para um cliente esses dias. Que ela fala muito de construção de reputação de empresa, né? Mas a gente, como profissional, precisa construir uma reputação, né? Sim, sim. E isso é o que te traz confiança quando você empreende. Porque, pô, eu vou contratar o Roberto porque eu sei que o Roberto entrega. Porque quando ele trabalhou comigo lá, às vezes a pessoa pode nem muito gostar da gente, né? Mas a gente entregava o que tinha que fazer, né? E eu sempre fui assim, eu nunca fui um cara midiático, sabe? Aquele cara, de fazer aquele monte. Até vir no Amplifica Cast agora, que vai se tornar mais conhecido. Agora eu preciso mudar um pouco os seus conceitos. Mas eu sempre fui um cara mais assim, olho no olho, ó, eu vou fazer isso, vou te entregar isso, prometo que vai estar contigo nesse horário. A pessoa, cara... Esquecia, estava entregue. Em 6 meses, eu fiz 500 mil. Com o projeto. Sozinho. Sozinho com esse projeto. Fazendo nesse formato. E aí eu conheci o meu ex-sócio, onde a gente fez a fundação da Prave, onde eu fiquei durante 10 anos. Você sabe como que eu comecei? O meu foi assim, ó, quando eu comecei a Amplifica, não era Amplifica, o nome era Ampersand, aquele comercial assim, né? E era uma empresa, porque a minha formação é em tecnologia. Diferente de você, eu sempre trabalhei em agência, mas eu era área de tecnologia. Só que a área de tecnologia tinha que flutuar em todas as áreas. Sim. Conhecer todas as áreas ali do dia a dia, os problemas que aconteciam e tal. Aí quando eu saí, como eu era formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia, eu falei, vou abrir uma empresa de tecnologia. Aí comecei a entrar em contato com os fornecedores que me atendiam lá na agência e para representar os produtos que eles vendiam. Cara, eu comecei com uma empresa de cibersegurança, de segurança da informação. E comecei ali 6 meses, cara, não vendia nada. Eu fiz apresentação, site, um monte de coisa, cara. E os boletos chegando, telefone, aquela coisa que eu te falei, é loucura. Aí, numa dessa, que era a presidente da Nova SB, que ela já não estava mais nas funções, tinha saído da Nova SB, que é até a Silvana Tinelli, se ela estiver me ouvindo aqui, vou mandar esse trecho, eu vou mandar especial para ela. Ela me trouxe um projeto de um site, que ela queria fazer um site. Ela falou, que você faz o site? Eu falei, faço. Primeira coisa, como empreendedor, você não diz mais não, né? E foi ali, daquele projeto do site, que surgiu a agência. Eu falei, opa, pera aí, aqui tem um mercado. Ela falou, você vai fazer o site. Ela falou, só que eu preciso também que faça a atualização desse site mês a mês. Sim. Então já gerou um recorrente ali de manutenção.
Aí depois, nesse ínter, ela falou, você faz campanha no Google? Eu falei, faço. Comecei a estudar Google. E assim surgiu a Amplifica Digital. Foi assim, por uma necessidade, um projeto que apareceu e eu vi que era uma coisa que eu já dominava ali na agência, né? Ficar orquestrando projetos, né? E até uma pessoa que desenvolveu esse projeto comigo tá com a gente trabalhando aqui na Amplifica. A gente desenvolveu junto, ele foi um freelancer na época e depois eu contratei ele para trabalhar comigo. Hoje ele trabalha aqui na área de desenvolvimento. Então foi legal, assim que começou É a mesma coisa. Acho que todo empreendedor começa nesse formato. Você vai se adaptando, né? Vai pegando as oportunidades, vai estudando, vai buscando como que você consegue entregar e depois a adaptação evolutiva, né? A gente vai adaptando, corrigindo os erros e evoluindo, né? Como todo papel. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso e você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E aí conta assim, quando você começou... Porque empreender tem um lado bom, né? De você construir acordar, você saber para onde você escolhe o seu caminho, né? Sim. Mas quais foram os momentos mais desafiantes, assim, do seu empreendedorismo? Cara, você fala assim, já teve um momento que você falou assim, cara, vou desistir, vou parar, vou voltar pro mercado? Sim. Eu acho que o empreendedor, ele vive com um amiguinho do lado que é a solidão. Né? Por quê? Porque o empreendedor, ele tem uma ideia na cabeça. E essa ideia na cabeça, às vezes ela não é bem... as pessoas não entendem. E aí você recebe muito, isso é loucura, isso é besteira. E a gente ser humano aqui, a gente tem muitos gatilhos que trazem, né, uma síndrome do impostor. Sim, autossabotagem. Autossabotagem. Só que eu nunca deixei isso acontecer. Eu sempre tive uma das minhas qualidades assim e coisas que me fizeram ser quem eu sou hoje é a resiliência. Eu saí do Rio Grande do Sul com um propósito. Até porque, né, se falar de crise, já nasceu na crise. Já nasci na crise. Então, para mim, a resiliência é um dos pontos principais assim, de um empreendedor. E o empreendedor, ele não... hoje é difícil o empreendedor... entregar algo e já sair achando que vai ganhar dinheiro, que as coisas vão ser muito fáceis. Sim. Hoje não, hoje é muito competitivo. Hoje você precisa... hoje, ideia, se tu for num prompt de IA, tu cria ideias. Sim. Vai lá, pega esse... Eu quero que você pegue esse concorrente e me diz o que eles não fazem e me dá uma ideia. Ele te entrega. Só que não é ideia por si só. É como que você executa ela e se ela te traz escalabilidade. Né? Então, esse conjunto de coisas é o grande desafio do empreendedor. Além disso, construir um time... E até se autoquestionar também, né? Modelos, né? Quando você vai... Eu não sei se você tem essa percepção. Quando a gente atua no modelo de prestação de serviço, que é um modelo de agência, né? Sim. Ele acaba sendo um modelo um pouco ingrato, né? Com certeza. Porque você tem muito cancelamento de cliente, projetos que às vezes faz uma vez, depois não faz mais, e você tem uma operação gigante e para escalar aquela operação, você precisa, se você tem 15 clientes e vai atender 30, você vai precisar crescer a sua operação também, né? Sim. A Prave, por exemplo, eu fiz a venda da minha participação no final de 2022 e quando eu comecei a construir a Me Reserve, eu pivotei ela 2 vezes. Primeiro, ela se chamava Reserve Meu Hotel, porque eu queria fazer algo relacionado a turismo. Ah, turismo? Depois até porque você morava na praia, né? Então eu tenho uma pousada em Maresias, até para quem quiser depois dar uma passada lá para descansar. Tem site? Tem site. Fala o site aí. É aisumaresias.com.br. Aí, Carol, nós vamos lá, hein? Vocês têm que ir lá, tem que conhecer. Fica no meio da Mata Atlântica, é um local muito gostoso para a pessoa descansar. Voltando um pouquinho...
Quando eu vendi a minha empresa, eu parei um pouco e fui estudar o mercado. Uhum. Fui entender, fiquei um período meio off, porque eu trabalho durante muitos anos, né? E aí eu disse, deixa eu descansar um pouquinho aqui. Porque quando você tá, eu tava até comentando isso, quando você tá dentro da garrafa ali trabalhando, você não tem ideias, né? Novas ideias. A gente tava até no episódio com o Oscar Kenjiro, ele falou, provocou nós aqui, não foi, Ari? Ele falou que nós não somos criativos. Porque pra criatividade vir, você precisa estar no tempo do ócio ali, né? Eu gosto de falar que existe um campo de futebol, né? Então, no campo de futebol tem cada um joga numa função. Uhum. Então, para a gente poder criar, a gente tem que estar na arquibancada. Isso, né? Que aí na arquibancada a gente consegue olhar por todo isso. e olhar para fora. Sim, né? sim. E aí disso a gente consegue trazer boas E ideias. é nesse momento, né? Que você é nesse momento que cria ideias. E aí eu resolvi ficar off. Tipo, não vou fazer nada. Vou só estudar o mercado. E aí, trazendo um pouquinho para o lado do mercado atual, eu fui estudar o bem-estar. Fui estudar a saúde das pessoas. O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo. Uhum. Ele é o primeiro... E você sabe que o burnout é uma coisa silenciosa, né? É uma coisa silenciosa. Você nem sabe. A pessoa ela vai indo até uma hora que trava. Eu já tive. Tem um aplicativo que eu sempre recebo, eu acho a publicidade deles muito boa. É um Living. Living. O Living. É um aplicativo... O anúncio deles eu acho muito bom. Ele é muito bom. Porque ele fala, se você é CEO, você acorda sem energia... Mas ele trabalha com um pouco de TDAH, ele tem umas pegadas... Mas eu acho a forma que eles constroem a narrativa do Eds, eu acho muito boa. Exato, isso. Ele é um player que eu fiz um benchmark. Uhum. O Brasil é o primeiro país com mais casos de ansiedade no mundo. Uhum. Isso são dados da OMS. Sim. Tá? E tudo, né? Essa coisa da internet, né? Eu perdi minha mãe agora em maio, e depois que eu comecei a refletir mais sobre a minha vida e tal. E aí uma das coisas que eu decidi fazer foi um detox social. Cara, todos os influenciadores que eu seguia, que me traziam uma ansiedade pensando numa coisa que iria acontecer no futuro, eu comecei a dar um follow. Sim. Sabe? Esse negócio vai morrer. Se você não fizer isso, a sua empresa vai afundar. Cara, porque você entra numa neura e você começa a olhar só aquilo e começa a te paralisar o que você tem que fazer. O hoje, o agora, né? Aí eu comecei a fazer esse detox. Sim, isso é muito ruim, porque tu fica impactado o tempo todo por diversas coisas. Por problemas que não são seus. E aí teu cérebro... Problemas que não são seus. Que não são seus. E teu cérebro ele fica recebendo essas informações e você vai ficando confuso. Uhum. Então, assim, eu também tenho usado pouco as redes sociais, mas eu acabo tendo que usar... Porque agora com empresa nova também. Para poder fazer os meus benchmarks, para poder entender o que o mercado precisa. Para você ter uma ideia desses mas use dados... com moderação, né? Não ficar... Uma coisa que eu não coloco mais, o celular não entra no quarto, o meu. Eu também não... O meu não... fica fora. Sim. Quando eu entro ali, já tá carregando. E o celular, quando eu acordo, não é ele que desperta. Não é a primeira coisa que eu pego. Sim. Pra já... É importante, porque a gente tem gastado muito tempo da nossa vida no celular. Uhum. Né? E isso é uma coisa que faz com que a pessoa fique doente. Uhum. É um dos pontos também as pessoas ficarem doentes. Para você ter uma ideia desses dados que eu te falei, 30 milhões dos trabalhadores no Brasil estão afetados. Uhum. 30 milhões. Nossa. Uhum. Tá? Em 10 anos, os afastamentos por adoecimento mental saltaram em 68%. Isso foi capa da Globo. Eu conheci um cara no meu prédio lá, que ele também, acho que ele trabalha não sei se na Telefônica, que a Telefônica ainda existe, né? Ele trabalha na empresa, na parte de dados lá, e ele se afastou por burnout. Pois é. E isso, tá afastado ainda. E isso para uma empresa, a gente está olhando esses dados aqui. Isso para uma empresa gera custos ocultos. Sim. Que são vários. A gente tem custo de contratação, custo de demissão, custo de treinamento, custo de afastamento, porque você paga. Isso mexe na tua trilha de produção. Uhum. Você perde uma pessoa importante num determinado período. Você paga para a pessoa estar afastada. Uhum. E o RH não tem esses dados. Uhum. O RH não consegue ter esses dados. Uhum. E aí, o que eu fui entender? As ferramentas atuais.
As ferramentas atuais, elas entregam uma coisa, mas elas não tratam as causas reais dos problemas. E aí por isso que surgiu a Me Reserve. A Me Reserve surgiu com essa ideia de que a gente não se copia e cola. Toda empresa é diferente. Toda empresa existem pessoas, existem lideranças, existem boards, existem culturas diferentes. Então, a gente entra com uma análise, a gente tem uma metodologia própria chamada Integra, que até o próprio nome já é bem para integrar. E ele parte por 7 etapas. E a gente passa essas 7 etapas com a empresa justamente para poder entender como que ela está, se as pessoas elas estão entendendo as ações que o RH está fazendo. Você falou que antes de construir a Me Reserve, você teve 3, você mudou, tinha um foco? Eu sempre quis fazer coisas para pessoas. Então, por exemplo, a Reserve Meu Hotel, quando eu fiz ela, era para eu criar viagens para as pessoas desestressarem. Tá. Entendi. Desconectar para reconectar. Então, esse era o meu propósito. Quando eu e meu sócio, e isso foi sempre eu e o meu sócio, é o Júnior, mando um abraço para ele. Sempre quando a gente parava para pensar no negócio, a gente dizia o que a gente vai entregar para as pessoas. Então a gente primeiro foi na Reserve Meu Hotel. Então, a gente vai entregar viagens que as pessoas vão poder... Cara, eu tô estressado, eu tô tendo burnout, não aguento mais. A gente pegava a pessoa, montava um pacote completo e levava ela para fazer um... E não é só viajar, né? Tem que desconectar do celular. Desconectar, era para desconectar. Aí a gente comprou a pousada. E a pousada, justamente, o nosso propósito era fazer isso. Fazer com que as pessoas cheguem lá, a gente treinou nossos funcionários para que eles tratem as pessoas da melhor maneira possível. Então, a gente é uma das pousadas que fica no meio da Mata Atlântica. A gente tem piscina climatizada, a gente tem um café da manhã delicioso, a gente trata as pessoas com carinho. Justamente para a pessoa entrar lá e sair assim, meu Deus, eu estava precisando disso. Logo depois, a gente pivotou para Me Reserve Meu Hotel para Me Reserve, mas aí para uma agência de turismo. E aí a gente foi entendendo que não era muito isso que a gente queria, e aí eu fui estudar. Como que chega essas decisões, assim, né? Porque aí entra a questão da resiliência, né? Mas você está olhando... Porque você começa com foco, depois você vai dentro... São parecidas as problemáticas, em tese, Sim. né? Elas se correlacionam, mas o foco é diferente, né? Eu tenho 20 anos de experiência no mercado aqui em São Paulo, né? Então eu conheço muita gente. E você vai conversando também? Um dos pilares do empreendedorismo é conversar com as pessoas. Teve a ideia, vai conversar. Porque antes de tu gastar dinheiro fazendo uma coisa, entende se aquilo lá faz sentido. Pega as personas que você acha que são importantes para aquilo e conversa. Mas pede um feedback, genuíno, né? Genuíno. Me traz o gap. Não diz, que lindo e maravilhoso. Vendo, esse vai ser lindo e maravilhoso. Coloca. Não, eu sempre converso assim, por favor, eu quero que você me instigue. Me diga onde é que estão os problemas aqui que você acha que pode acontecer para eu melhorar o negócio. E aí eu fui fazendo isso com esses negócios, e aí estudando o mercado, eu fui entendendo que a gente tinha uma brecha legal para que a gente pudesse ajudar as pessoas dentro das empresas. Porque a gente passa maior tempo do nosso dia trabalhando. Então, se a gente tem um ambiente que é um ambiente saudável, um ambiente que faça com que a pessoa performe, que entregue autonomia, obviamente, com determinados ganchos para a pessoa alcançar, e tudo baseado em KPIs, trazer um sentimento, a sensação de pertencimento para a pessoa, a gente conseguiria melhorar essa vida das pessoas. Porque as pessoas elas estão no momento solitário, elas estão no momento que elas dentro de casa não conseguem sair desse problema, elas têm problemas financeiros, têm problemas de hábitos ruins, tem diversos tipos de problemas de saúde mental, de saúde física, a gente tem sedentarismo. Então, o que a gente faz? A gente traz isso para dentro da empresa,
E a empresa, junto com a sua cultura, começa a promover hábitos saudáveis. Isso sai de uma cadeia de board até funcionário. Uhum. Então, o que a gente consegue? Obviamente, as empresas elas não têm essa obrigação de cuidar da saúde laboral das pessoas, Uhum. né? Mas sim da cultura, da saúde social. Uhum. Quando a NR1 é uma normativa de 1978 e ela, que ela cuidava? Ela cuidava apenas de riscos físicos, químicos e ergonômicos. Isso, que é. Né? Quem foi membro da CIPA como eu... Então, ela cuidava apenas disso. Tinha que ficar olhando as posturas. Então, o que ela. Iluminação. Climatização, calor. Se o maquinário, se ela está tendo se tem todos os artefatos para que ela não tenha um problema. Então, o que acontecia? Vinha o técnico de segurança do trabalho, ia lá, olhava, arquivava aquilo lá, ficava um ano. Uhum. Aí, no outro ano, ele ia lá e fazia de novo. A NR1, olhando esses dados alarmantes, o que ela fez? Atualizou. V2. Onde fez uma V2, onde agora as empresas elas são obrigadas a mapear os riscos psicossociais. Psicossociais. Saúde física, mental, social. Então, o que ela vem? Ela pede para as empresas não ficarem mais arquivando documentos, e sim mapear riscos psicossociais. E aí fazer um mapa de risco, como se fosse mapa de normal riscos. Do ambiente da CIPA lá, você faz esse mapa de risco. Então, ter um briefing inicial da empresa, o que o RH acha, o que os funcionários acham, o que o dono acha. Nivela estrategicamente isso. A gente entende os gaps do que está acontecendo. Isso gera um mapeamento onde a gente consegue fazer coletas quali-quantitativas. Então, tem metodologias científicas para fazerem isso. Tem metodologias de corpo clínico. Hoje, a Me Reserve tem um corpo clínico. A gente tem psicólogos que montam essas pesquisas. Então, a gente coleta tudo isso e gera um mapeamento estratégico. Dentro desse mapeamento, que é o primeiro pedido que a NR1 solicita, dentro desse mapeamento estratégico, a gente tem os principais achados. Quais são os pontos sensíveis identificados? Isso a gente faz uma aderência às exigências da NR1. Ah, entendi. Então, em vez de você ficar gastando dinheiro colocando players de academia, players de psicologia e ter uma aderência baixa, e mesmo assim as pessoas usarem e continuarem doentes, porque você pode fazer academia todo dia, mas você continua doente. O que ela faz? Ela faz com que as empresas parem e escutem o que os funcionários esperam. E, em cima disso, a gente coleta ações mais orientadas e preditivas. A gente entende assédio moral, a gente entende assédio sexual, a gente entende sobrecarga de trabalho, a gente entende se a pessoa está isolada. A gente consegue ver diversos fatores e ali dentro desse documento vivo, a gente pode trazer a CIPA junto, a gente pode criar um comitê dentro da empresa, onde a gente pode designar um funcionário que responde democraticamente por todos, e ali dentro desse comitê, a gente vai entendendo quais ações a gente pode ter. Por exemplo, a gente pode criar um botão de pânico para a pessoa levantar a mão quando ela está passando por necessidade. A gente tem um problema muito grande que é o ser humano tem medo de levantar a mão para o RH. O RH se torna tendencioso. As pesquisas são tendenciosas. Por quê? Porque tu levantar a mão para o RH para tu mostrar que tu tem uma fraqueza, pode perder o emprego, pode perder uma promoção, pode ser visto pelos colegas como fraco. Né? A sociedade ela se transformou nisso. Né? Nós somos todos super-homens. Né? Nós temos que ser fortes. Os fundadores de empresas empreendedoras. A gente tem que ser forte, a gente não pode chorar, a gente não pode mostrar fraqueza. E a gente cara. Nós somos seres humanos. Então, assim, a gente vem com essa pegada de ser um intermediador entre o RH e os funcionários. Para que os funcionários possam, dentro do ambiente seguro, trazerem suas dores.
E a gente, obviamente, numa maneira segura em LGPD, né, obviamente, a gente entregar dados através de um dashboard para o RH poder olhar o índice de bem-estar dos funcionários. E você comentou da sua bagagem com números, né? Contabilidade e tal. Você sempre olhou para essa pegada de números. Sim. Você comentou também que queimou a ponte. Para trás, queimou a ponte. Você fez um investimento recente próprio na empresa, acreditando no seu projeto. Como que isso envolve as suas decisões também de empreender, né? De acreditar tanto no seu projeto, de você pegar recurso próprio e colocar no projeto, porque você acredita que o projeto ele vai ser um projeto sustentável. Eu acredito tanto nesse projeto, eu amo esse projeto, que eu alienei minha pousada. Eu, em vez de buscar um aporte serial, eu e o meu sócio, a gente decidiu alienar o nosso bem. Por quê? Porque a gente acredita que esse negócio é um negócio potencial. E a gente fez um planejamento de 1 ano. De 1 ano. A gente fez um planejamento financeiro de 1 ano, que é justamente para a gente colher esses primeiros resultados, entender o que a gente vai melhorar e aprimorar. Eu já tenho uma cadência de prospecção, estou com uns bons leads, já tenho clientes dentro da casa e eu quero poder fazer com que esse produto ele melhore, né, para que a gente possa crescer com mais coisas. E aí crescer de forma saudável. Aí sim, poder sentar, ver um aporte um pouco maior, só que um aporte que faça sentido, né? E assim, o que você entende, assim, o que você coloca de meta? Já existe, hoje você está validando, testando, porque já tem cliente, né? Já tem cliente. Já tem cliente, está colhendo os feedbacks e tal, está melhorando o produto e tudo mais, mas tem alguma meta de crescimento? De em quanto tempo vocês precisam alcançar, por exemplo, o ponto de equilíbrio ou coisas do tipo? A gente tem um roadmap, então a gente tem um roadmap de ações que a gente quer implementar, roadmap de correções, e a gente tem a quantidade de clientes que a gente quer atingir até o final do ano. Legal. Então, hoje, a ideia é até o final do ano a gente está com pelo menos uns 10 mil colaboradores ativos na plataforma. Né? Isso tudo... Hoje já está com quantos? A gente está com 600. 600. A gente tem 600 colaboradores ativos mais de 20. Quase 30 vezes, né? Então, a gente está com bem forte o nosso desejo, né? A gente tem alguns problemas que a gente percebeu, né? Então, por exemplo, como a NR1 ela foi atualizada em maio desse ano, muitas empresas não conseguiram colocar no budget, né, essas ações. Então, a gente está agora semeando, estamos levando a empresa para dentro da prospecção, né? E aí, para poder que elas entendam os valores que a gente tem, para poder botar no budget do próximo ano. Né? Porque o ano que vem vai ser um ano de muito caos. Porque a NR1 entra em vigor em maio de 2026 e ela vai começar, o governo vai para cima. Porque, imagina, a OMS tem, né, as ODS, né, de 2030, um dos objetivos é que as empresas elas tenham culturas saudáveis. Eles vão ir muito para cima. E esses problemas também de saúde, eles estão gerando muitos gastos com o governo. Né? Porque a pessoa tem que sair, a pessoa se afasta. Sim. Né? Então, eu acredito que vai ser um grande assunto para o ano que vem. Esse assunto de NR1, esse assunto de culturas saudáveis. E como é que é essa escolha assim, de sócios para trabalhar no projeto? Então, a gente tem uma questão que assim, tem o sócio investidor e tem o sócio que entra com o seu capital intelectual. Como eu tenho uma rede de relacionamentos... Você cria tipo um modelo de partnership ou coisas do tipo? Isso. Eu tenho um modelo de partnership. Então, ele entra numa função e conforme ele vai entregando, né? vai fazendo um modelo de cliff, conforme ele vai entregando, a gente vai aumentando essa porcentagem. E ela vai tomando posse também, né? Vai tomando posse, o nosso projeto é para ser um projeto para eu ter bons sócios, né? É um projeto que eu quero trazer empreendedores que queiram mudar realmente esses números. E quantas horas você trabalha por dia?
Nem sei te dizer, meu amigo. Nem sei te dizer. Eu trabalho, eu acordo 6 horas da manhã. Aí é o tempo que eu paro para poder ler um livro. Eu gosto de fazer minhas meditações, eu converso um pouco comigo. Logo depois eu tenho um período onde eu faço as prospecções. E aí depois eu começo o dia com reuniões. Eu vou reuniões de prospecção, vou em reuniões de alinhamento de expectativas do time, reuniões de alinhamento estratégico. Aí termina isso lá por volta de 7, 8 horas. Eu ainda tenho um tempo para parar, para poder organizar outro dia, para poder pensar um pouco nas coisas. Legal. Hoje a gente falou aqui a gente está chegando no final do Amplifica Cast, do nosso episódio. Antes de encerrar aqui, te convido lá no nosso YouTube, você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e lá no nosso Spotify nos avaliar com 5 estrelas. Para nos avaliar no Spotify, você precisa consumir pelo menos um conteúdo ali para poder avaliar a gente com 5 estrelas. A gente falou muito sobre o cuidado com a saúde mental, né, psicossocial, não é isso? Isso. Dos funcionários, dos colaboradores. Qual é o conselho que você deixa aqui para as pessoas que são empreendedoras e que precisam ter esse cuidado também de se conhecer e de se preocupar com a mente, com a sua saúde emocional? Qual que é o conselho que você aplica no seu dia a dia que você pode deixar para esse empreendedor que está nos escutando? Hoje a gente fala muito de performance só de metas. A gente consegue colocar performance em dados, em dados de saúde física, mental e social. A gente consegue fazer com que o RH torne-se uma grande área de dados. Por quê? Porque o próprio nome diz, né? Ele deixou de ser um DP, um departamento pessoal, para virar um RH, recursos humanos. Então, assim, a gente consegue trabalhar as metas da empresa, a performance, orientada a dados. E esses dados, como você mesmo falou, parte de nós mesmos, Eric. Quando você acorda bem, você produz. Quando você acorda mal, você produz muito menos. Então, se a gente consegue fazer com que essas pessoas performem bem, a gente tem estudos que a cada R$1 investido em bem-estar, a gente tem um retorno médio no ROI de 3,27. Ou seja, a gente aumenta a produtividade em mais de 32%. Né? Então, isso é dado, né? é um dado. Né? As pessoas elas conseguem performar mais, a gente consegue reter mais talentos. A gente retém talentos em mais de 45% quando a gente aplica bem-estar dentro da empresa. Então, a gente fazer o recado para o empreendedor é fazer e educar o RH para que o RH seja também um local onde ele possa trazer dados sobre turnover, sobre absenteísmo, sobre sinistralidade, sobre o bem-estar dos funcionários. Trazer a voz do funcionário. Né? E agora, assim, do ponto de vista do empreendedor, qual que é o conselho que você dá para o empreendedor se manter saudável? O conselho que eu dou para o empreendedor se manter saudável? Como que você se mantém com a sua mente pronta para trabalhar? Como que você faz esse processo do autoconhecimento? Então, eu tenho alguns formatos, né? Como eu te falei, né? Porque você empreende ajudando as empresas a cuidarem da saúde mental da equipe organizacional ali, né? Da empresa como um todo. Mas a gente precisa também, o empreendedor precisa aprender como se cuidar, né? Eu acredito porque você trabalha muitas horas por dia. Sim. Né? Então, como que você mantém esse metas, o bem-estar, autocobrança? O bem-estar é uma coisa intangível. O meu bem-estar é diferente do teu, que é diferente de outros empreendedores. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer algumas práticas. Eu gosto de fazer mindfulness, eu gosto de fazer meditação, eu gosto muito de jogar beach tênis, eu gosto muito de correr. Então, o que eu costumo fazer? Eu uso esses momentos. Pra cuidar eu gosto de ir para a você. praia, eu gosto de no final de semana ir para um lugar onde tem natureza, para eu poder me desconectar. Então, assim, esses são os meus mecanismos de fuga que você encontrou. Que eu encontrei. Né? Então, assim... O meu também. O meu é ler. Eu acho que eu gosto de meditar de manhã, eu gosto de fazer exercício de manhã, eu gosto de ter os meus momentos ali também do trabalho voluntário que eu faço, de ajudar as pessoas, que isso me traz propósito, sabe? De
tá sempre ali ajudando as pessoas. Então eu tenho as minhas formas de me ficar menos ansioso, de cuidar mais de mim, porque eu preciso estar bem. Sim. Porque nem todo dia você recebe uma notícia boa, né? Tem dia Sim. que você acorda, vai trabalhar, recebe uma notícia de cancelamento de contrato e tal, e você precisa estar sempre se autopoliciando para aquilo não te sabotar ali no que você tem que fazer, né? Exato. Você precisa quebrar a rotina. Uhum. Você precisa encontrar meios de quebrar a rotina. Uhum. Porque se você é exatamente um daqueles itens que eu falei, são os hábitos que a gente cria. Uhum. Né? Então, se você viver nesse hábito constante, uma hora você vai ter alguma coisa, você vai ter um burnout, você vai travar. E é importante quebrar essas rotinas com hábitos saudáveis. Uhum. Muito bom. Roberto, e para as pessoas te acharem o site da Me Reserve, qual que é o site? O site é simples, mereserve.com.br. O nome é bem fácil, né? Bem fácil. A gente está no LinkedIn também, com Me Reserve, Bem-Estar. E no Instagram, mereserve.bem-estar também. Legal. É isso aí. Muito obrigado, Roberto, pela participação no Amplifica Cast. Agradeço. Foi um prazer receber você aqui. E se você gostou desse episódio, mais uma vez se inscreva no nosso canal e no Spotify. Avalie a gente com 5 estrelas. Até o próximo Amplifica Cast.